Olha só, então o parágrafo 191, estamos meditando, parágrafo 191, Amores Letícia. Para quem? Você chegou hoje, a primeira vez que está ouvindo o nosso programa? Então é o seguinte, todos os dias nós partilhamos aqui a catequese do Papa, que é um texto do Papa Francisco falando sobre a realidade da igreja, os documentos da igreja. Nós estamos agora no documento chamado Amores Letícia. Papa Francisco, então, falando aí sobre a família. Nós já estamos no parágrafo de número 191, que todos os dias nós partilhamos um ou até 2 capítulos, né, dependendo do tamanho, né, de cada parágrafo, né? Então você também vai partilhando junto com a gente. Vamos lá então, falando sobre os idosos. O Papa diz assim: não me rejeites, citando o Salmo 71, não me rejeites no tempo da velhice, não me abandones quando diminuírem minhas forças. Salmo 71, 70,9. É o brado do idoso que teme o esquecimento e o desprezo, diz o Papa. Assim como Deus nos convida a sermos seus instrumentos para escutar a súplica dos pobres, assim também espera que ouçamos o brado dos idosos. Olha só, existe sempre alguém que está clamando, existe sempre alguém que está bradando, está gritando. O doente, o leproso, o excluído, o marginalizado, a mulher. Na Bíblia são vários, né? O jovem, a viúva, o peregrino, o cego. E hoje, na nossa sociedade, quem que está gritando? Quais são os brados que nós ouvimos dos aidéticos, dos doentes, dos que estão com Covid, dos drogados, dos alcoólatras, dos viciados em são vários vícios, né? Quantos vícios nós temos? Este é o grito de hoje. E um grito que nós não podemos calar de jeito nenhum é o grito dos idosos, o brado dos idosos, expressado neste Salmo 71, 70. Não me rejeites no tempo da velhice, não me abandones quando diminuem minhas forças. O Papa diz, esse é o brado dos idosos que temem esquecimento e desprezo. Quantos idosos estão aí esquecidos e desprezados, infelizmente. E aí o Papa continua dizendo, isto interpela as famílias e as comunidades, porque a igreja não pode nem quer conformar-se com uma mentalidade de impaciência e muito menos de indiferença e de desprezo em relação à velhice. Então a igreja não pode simplesmente achar que isso é normal, a famosa sociedade do descartável. Agora já não serve mais para o serviço, já não é mais uma mão de obra, então vamos deixar de lado, vamos excluí-lo. Olha que sociedade. Enquanto nós tínhamos, numa época não muito distante, a figura do sábio, aquele homem, aquela mulher de cabeça branca, que dava os conselhos, já viu isso? Nos filmes sempre tem, né? Aquele senhor, aquela senhora são os sábios lá da tribo ou da vila. Homens sábios que dão os conselhos e todos ouvem. Hoje em dia, infelizmente, o sábio é outro agora, né? O sábio está no YouTube, o sábio está no Twitter, o sábio está no Instagram, no TikTok. E o coitado do idoso, deixado de lado. Não se ouve mais o conselho, as histórias, as parábolas. Infelizmente, uma sociedade que não respeita os seus idosos é uma sociedade que não sabe respeitar a sua história. E principalmente, é uma sociedade que não respeita você. Sabe por quê? Porque se hoje você é novo, como diria a música do Chaves, né? Amanhã velho será. Gente, só não fica velho quem morre. Senão, não tem, é inevitável. Todos vamos chegar na velhice. Todos um dia seremos idosos. E aí não adianta depois, se eu tivesse pensado diferente, se eu tivesse feito diferente. Não dá para voltar mais atrás.
Então, cabe a nós respeitarmos os idosos, porque também queremos nós sermos respeitados. É uma interpelação, diz o Papa. Isso é um questionamento para a igreja, para as nossas comunidades. E nós não podemos nos conformar com essa mentalidade. Não podemos agir com indiferença e com desprezo. O Papa continua dizendo: devemos despertar o sentido coletivo da gratidão, apreço, hospitalidade, que faça o idoso sentir-se parte viva da sua comunidade. O idoso precisa sentir-se acolhido e amado, parte viva da comunidade. Os idosos são homens e mulheres, pais e mães, que antes de nós percorreram o nosso próprio caminho. Olha que interessante. Aquele caminho que a gente acha que está começando, está desbravando. Olha só por onde que eu estou indo, olha o que eu estou descobrindo, olha o que eu estou vivendo. Já teve alguém que já passou por este caminho. Já teve alguém que trilhou este caminho, que percorreu este nosso próprio caminho. Estiveram na nossa mesma casa, combateram a nossa mesma batalha diária por uma vida digna. Porque a história, ela é cíclica, ela se repete. Os jovens de hoje, né? Tem muita gente que diz, os jovens de hoje não querem saber nada com nada. Na geração passada eu ouvia o mesmo discurso dos adultos. Esses jovens hoje não querem saber de mais nada. Na próxima geração vai reclamar de novo, vai dizer, nossa, esses jovens não querem saber de mais nada. E as gerações mais velhas de 2000 anos atrás vão dizer que os jovens não querem saber de nada. Porque a história é cíclica, gente. Algumas coisas só muda a embalagem. O conteúdo é o mesmo. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando aqui sobre os idosos. E que se hoje, de repente, você tem aí o seu pai, seu tio, sua tia, sua avó, sua mãe, idoso, idosa, eles já percorreram um caminho que você ainda vai percorrer. Só que eles não sabem mexer no celular, eles não sabem mexer no caixa eletrônico, não todos, alguns, né? Alguns não sabem mexer no caixa eletrônico, no celular, na internet, e por causa disso você se acha mais inteligente do que eles. Você pode até ser tecnicamente mais inteligente, mas eles são muito mais sábios. A vida ensinou. Assim esperamos, né? Quem soube viver com alegria e acolhida, soube também viver a idade, né? O tempo que foi chegando. Diz o Papa: por isso, como gostaria de uma igreja que desafia a cultura do descarte com a alegria transbordante de um novo abraço entre jovens e idosos. Isso é tão importante, gente, que o Papa escreveu um documento que se chama Deus é Jovem e dedicou boa parte deste livro a falar sobre os jovens e sobre os idosos. Olha o que o Papa espera, então: que superemos essa cultura do descarte e possamos então realizar este abraço entre os jovens e os idosos. Eu li esse livro, gente, e eu lembro assim que a intenção do Papa ficava bem clara no sentido de que são os dois, vamos dizer assim, os dois polos da existência, né? De um lado, aquele que está ainda começando, e lá no outro polo está aquele que já viveu muita coisa. Aquele que está ainda no início e de repente aquele que já está no fim. Vamos ser sinceros, né? Isso nós precisamos ter consciência. E aí, tanto os novos acabam sendo desprezados, porque ainda não têm experiência, quanto os mais velhos, que já não têm mais vigor e força. Por isso, a união entre esses dois é fundamental. O jovem vai crescer com o velho na medida em que adquire essa experiência, e o velho, o idoso, a melhor idade, como você preferir, né? Tem pessoas que acham desrespeitoso falar o velho, né? Porque como se fosse um objeto, enfim, né? O idoso, vamos usar essa palavra, então, o idoso, a pessoa que está na melhor idade, já que de repente fica melhor, né? Pode também contribuir com o jovem e vice-versa, aprender também com o jovem. É uma troca de vivências e de experiências que o Papa diz: este abraço é fundamental.